gente fala aqui. O que os filhos esperam dos seus pais? Pode permanecer sentado, que a gente vai falar primeiro da introdução, depois a gente vai ficar lendo os textos bíblicos. O mundo ele está culminando para a perversidade da família. E a gente vê isso claro e abertamente, que o mundo ele trabalha para que a família seja destruída. Quando eu falo mundo, eu falo na atmosfera global. Se nós percebermos as leis, né, que são colocadas para tramitação, para aprovação, se nós observarmos tudo que o mundo vem pregando, é contra a família. E às vezes a gente tenta combater, né, às vezes só na oração, às vezes numa colocação singular, mas nós não batemos de frente quando a afronta vem legalmente. Esse é o perigo. Quando a afronta vem legalmente, legalizada, de forma camuflada. Obrigado, Diácono Adeus. De forma camuflada. E a gente às vezes fica de braços cruzados, né? Então tudo isso vem para destruir a família. Camufladamente, sorrateiramente, e às vezes a gente não percebe. E quando pensa que não, já está dentro de casa, já está na televisão, já está na internet, já está... E a gente fica sem saber muitas vezes o que fazer. Então por isso nós temos abordado esses temas sobre famílias, né, para que nós venhamos ficar mais vigilantes, percebendo de forma melhor o que o diabo está tentando fazer para destruir a nossa família. Então, o que os filhos esperam dos seus pais? Tito, capítulo 2, versículo 7. A primeira coisa que os filhos esperam dos seus pais é que eles sejam exemplos. Eles sejam exemplos em tudo, em todas as situações, em todos os momentos. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Língua sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, esta passagem aqui, ela já traz uma referência para todos nós. Para todos nós de que forma, de que sentido? Todos nós devemos ser exemplo em tudo. E quando eu falo aqui de filho esperar do pai, é porque o pai, quando eu falo pai, eu englobo o sentido de mulher também. Os pais. Os filhos têm os pais como referência em tudo. Então, se eu não consigo ser um exemplo para o meu filho, eu estou colocando na mente dele que ele vai ser do meu jeito. Se eu dou um mau exemplo para o meu filho, consequentemente ele está aprendendo que ele deve ser daquele jeito. Ah, pastor, mas quando ele crescer ele vai ser diferente. Pode sim, mas na infância, na adolescência e na juventude, ele vai ser muito difícil de ser transformado. Quando um pai coloca um ensinamento no seu filho, de que ele deve ser submisso a uma autoridade, facilmente essa pessoa vai se submeter a Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, que eu tenho que ser exemplo em tudo, eu não posso colocar aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu não posso colocar isso para o meu filho. Quando muitas das vezes você faz uma coisa, a criança percebe, presta atenção, e ela faz depois, aí você diz, não pode fazer isso. Aí a criança diz assim, mas eu vi o senhor fazendo. Eu vi o senhor fazendo. O senhor fez isso ontem, o senhor fez isso anteontem. Mamãe, eu vi a senhora fazendo, é por isso que eu fiz. Então, os nossos filhos, eles tendem a ser um espelho nosso. Nas minhas atitudes, na minha forma de agir, na minha forma de falar,
na minha forma de pensar. Quando você vê uma criança, em qualquer lugar, principalmente na escola, que xinga, chama o coleguinha disso, daquilo, é porque ele aprendeu em casa. Ele não aprendeu na escola. Ele aprendeu no convívio diário. Às vezes, as minhas filhas, elas devem estar assistindo o culto, ela chega e fala assim: papai, eu vi a fulana falando isso. O que é isso? Eu disse: não, minha filha, isso aí é uma coisa muito errada. Não pode falar isso. E como elas estão crescendo, estão descobrindo as coisas, nós ficamos antenados. Por quê? Porque nós procuramos ensinar as regras de Deus. E o mundo tenta ensinar as outras regras. Então, se eu coloco minha vida como exemplo para os meus filhos, eles têm uma tendência, eu falo isso no mundo humano, tá? Claro que espiritualmente Deus vai abençoar, Deus vai fazer com que essa criança, com que esse filho cresça na admoestação do Senhor, na casa e na presença do Senhor. Mas quando eu falo aqui, elas tendem a espelhar o que eu reflito para elas. Então, em tudo te dá por exemplo, em tudo. Primeira coisa, os filhos querem que os pais sejam exemplos. Quando o teu filho, lá na tua casa, abre a porta do teu quarto assim: papai, e ele vê você orando, de joelhos, isso traz um impacto gigante na vida deles. Está tão silêncio, né? Eu queria um fundo musical. Né? Glória a Deus. Está difícil. Vamos lá. Então, eles tendem a ser impactados. Quando você tem uma atitude de buscar a face de Deus, buscar a face do Senhor, os teus filhos vão ser impactados com isso. Agora, quando o teu filho só vê você xingando, vê você fazendo um monte de coisa errada, você não está sendo exemplo para ele. E nem para ela. E tudo isso vai refletir lá na frente. Segundo, os filhos querem que os pais sejam orgulho para eles. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 6. Abra sua Bíblia aí para acompanhar. Diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e o orgulho dos filhos são seus pais. O que é que Salomão está dizendo aí? Que o orgulho dos filhos tem que ser os seus pais. Quando você olha para o teu filho olha para você, ele sente orgulho de você? Não, eu tenho orgulho do meu pai. Eu posso dizer, eu tenho orgulho dos meus pais. Suaram a camisa para quê? Para nos criar. Mesmo em condições um pouco difíceis. Né? Meu pai saía de manhã cedo, 6 e pouco da manhã. Tem muita pensando assim que a gente não ouvia, né? Mas eu ouvia ele saindo. Ele pegava a motinha dele, antes eram as setentinhas. Não é esse fundo aí não. Era uma setentinha. Quem conheceu a setentinha? A setentinha, a motinha. Ele pegava a moto de manhã cedo, né? Ficava dentro de casa e empurrava até lá no portão. Lá fora do portão ele ligava. Por quê? Porque se ligasse no dentro, acordava todo mundo. Aí ligava e saía cedo. E muitas das vezes minha mãe também saía cedo de casa, né? Pegava a bicicleta dela, ela vendia roupa antes, botava na garupa da bicicleta e saía para vender roupa. Vários lugares aí na cidade aí. Para quê? Para trazer um sustento. Então tudo isso ficou marcado na minha mente. Agora aí, ó. Pronto. Gostei do óculos novo aí. Então tudo isso ficou marcado na minha mente e no meu coração. E aí eu posso dizer, eu tenho orgulho dos meus pais. Hoje, meu pai já é aposentado, 72 anos, minha mãe tem 62, estão lá. Né? Às vezes agoniadas, às vezes
zangado, não vem aqui em casa. Mas é um orgulho. É o orgulho que nós temos que ter dos nossos pais. Qual é a mentalidade do teu filho para com você que é pai? O que você está passando para eles? Qual o conhecimento, qual a lembrança que ele tem de você? Então vamos lá. Segundo, os filhos querem que os pais sejam orgulho deles. Sejam orgulho. As minhas filhas, às vezes quando nós estamos sozinhos, elas ficam criando coisas. Vamos brincar, vamos não sei o quê, vamos... Papai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E eu tento passar para elas o melhor. Tá? Mas vamos lá, que tem muita coisa ainda aqui. Terceiro, os filhos querem que você se aproxime deles. Que você se aproxime deles. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha só. O que Paulo está dizendo aqui? Meu Deus. Se não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Olha só o que Paulo está dizendo. Então os filhos querem, esperam que os seus pais se aproximem dele. Para quê? Para cuidar. E muita gente, né, obviamente que as pessoas que têm mais condições, enche as crianças de presente. Chega na casa de uma pessoa que tem mais condição, entra no quarto da criança, você não sabe nem onde olhar, de tanta coisa que tem na prateleira. É boneca, é brinquedo, é carrinho, é avião, disco voador, os bonecos tudinho da Marvel, da outra lá, que é a concorrência da Marvel, DC, né, da DC e tal, e tu olha assim, meu Deus. Mas muitas das vezes essa criança é isolada. Ela convive mais com a cuidadora, né? A cuidadora, a babá, do que com os pais. Porque o pai sai de manhã, almoça fora, chega de noite e o filho já está dormindo. Qual o convívio? O convívio é bem pequenininho. E aí o filho cresce naquele sentimento de que pai é só a pessoa que dá presente. Mas presente é diferente de presença. O melhor presente que o teu filho, que as minhas filhas querem, é a minha presença. Às vezes eu falo para elas, às vezes a gente está cansado, está com a cabeça cheia, aí diz assim, papai, vamos brincar. De quê? De esconde-esconde, pega-pega. E às vezes nós falhamos com isso. Vamos brincar disso. Não, minha filha, pega a brinquedo, boneca. Não, não quero boneca, não quero brinquedo, eu quero brincar com o senhor. Aí, vai fazer o quê? Tem que brincar. Tem que dar a presença para o filho. Tem que satisfazer esse vazio. Eu até anotei aqui, o maior presente que você pode dar para o teu filho, materialmente, claro, é você. É a sua presença. É a sua companhia que ele quer e que ela quer. E nós temos que presentear os nossos filhos com isso. Coloquei uma pergunta aqui. Quanto tempo você passa com seu filho? Diariamente? Esses dias elas estão dodói, por isso que não vieram. Eu estou passando a tarde com elas. Passando a tarde. E quando era ano passado, todo dia eu passava a tarde com elas. Que eu trabalho de manhã e elas estudavam de manhã. E à tarde nós ficávamos juntos. Aí banho de piscina, correria e tal, saía. Juntos, nós três. Esse ano, como eu estou trabalhando de manhã e elas estão estudando à tarde, aí eu já fiquei longe. Aí eu sinto saudade.
né? E elas também sentem a saudade de estar. E eu já senti que muitas das vezes eu não estou tão continuamente com elas. E aí a gente tenta suprir o tempo que dá. Então, quanto tempo você passa com seu filho? Que você senta, que você conversa. Quando eu estou indo deixar elas na escola ou buscar, aquele período ali, ele fica conversando, e aí, como é que foi? E tal. Não, o menino bateu, o menino correu, e foi e tal. E a gente vai entrando no mundo delas, no mundo das crianças, no mundo do filho. E falta isso em casa. Sentar e ouvir o que o filho tem para falar. Às vezes o pai, né, o filho cresce, aí faz as coisas escondido. Começa a usar droga, escondido. Começa a namorar escondido. Aí o pai descobre. Meu Deus, que decepção, meu filho, minha filha. Por que fez isso comigo? Ah, eu vou morrer. Mas por quê? Porque foi criado distante. Foi criado distante. Tem até uma história interessante que diz assim: um dia um filho queria tanto a presença do pai, porque o pai trabalhava, e o filho perguntou: pai, quanto é que o senhor ganha? Ah, eu ganho tanto. Isso por dia, o senhor ganha quanto por dia? Eu vou colocar um valor aqui, ganho R$50 por dia. Aí o filho, tá bom. Aí ele começou a juntar o dinheirinho dele. Tanta mesada, dinheiro. Aí um dia ele chegou em R$50. Aí chegou o pai dele: pai, está aqui R$50 para o senhor. Para que isso, meu filho? Porque eu quero passar um dia com o senhor. Está aqui, o senhor não precisa trabalhar hoje, está aqui R$50, eu queria passar um dia com o senhor. Né? É uma história assim bem dura, né? A gente, meu Deus, mas é uma realidade do mundo hoje. O filho, ele quer a presença dos pais. Ele quer que os pais estejam perto dele. Então, a terceira coisa que o filho quer, que espera do pai, é que o pai se aproxime dele para ouvi-lo, para conversar, para ter um diálogo, para quando for mais velho, ele não ficar escondendo em medo de falar as coisas para você. Não, nunca tive convívio com meu pai e com minha mãe, por que agora eu vou ter? E muitos filhos, quando chegam na idade de adulto, passam na cara do pai. Mas pai, o senhor nunca sentou para conversar comigo? O que eu tenho para conversar com o senhor? Então, não queira passar por isso. Se aproxime dos seus filhos agora, hoje. Vamos lá. Quarta coisa que os filhos esperam dos seus pais: que os pais nunca se separem. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quem já teve uma experiência, quem já passou, ou já vivenciou uma questão de divórcio, sabe o quanto é difícil para a vida de um filho. Eu não digo dos divorciados, porque não está nesse mérito. Eu digo dos filhos. Quanto é difícil para um filho ou para uma filha ver o pai e a mãe se separando. Desde criança, quando já entende as coisas, até a fase de adulto. É um abalo emocional que fica para o resto da vida. Isso perdura até, eu não vou dizer para sempre, não, por muitos e muitos anos. Esse abalo, esse transtorno, causa uma dor incomparável para a vida de um filho. Então, por isso que os filhos nunca desejam que os pais se separem. E eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Não entre em crise compartilhada com seus filhos. Não entre em crise compartilhada com seus filhos. Discussão todo casal tem, e eu estou aprendendo isso.
Eu estou aprendendo isso. Nunca compartilhe a situação do casal com o filho. Por quê? Porque isso vai criando sentimentos ruins do filho e da filha. Uma hora ele vai perceber, ou ela vai perceber, que o papai ou a mamãe só é uma pessoa ruim. Principalmente quando a criança tende a ficar mais do lado de um ou do outro. Então não compartilhe a crise matrimonial com o seu filho. Então o senhor está dizendo para a gente incubar, né, colocar uma máscara. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que resolver, claro, obviamente, mas não compartilhe com teu filho. Ele não merece e nem tem que ficar sabendo das situações do casal. Às vezes eu nem pensava nisso. A gente tinha uma discussão ali, e aí as filhas ficavam olhando assim. Aí um certo dia, agora para trás, papai, por que o senhor está brigando com a mamãe? Papai, por que vocês estão discutindo? Papai, não sei o quê. Aí eu disse, não, calma, filho. Aí já começa a acender a lâmpada, né? A orelha começa a ficar em pé. Opa, já estão percebendo as coisas. Né? Qual é o casal que não discute? Claro que tem, sempre tem um. E às vezes por tanta coisa assim banal, né? Aqueles atritos, aquelas situações que não é nem para ter e tem. Aí o filho já fica olhando. Aí um dia a Isabelle, a mais velha, perguntou assim, da mãe dela, né? Da pastora Milena. Mamãe, será que um dia vocês vão se divorciar? Desse jeito. 7 anos. Olhando tudo. A gente pensa que não está nem vendo, não está? Vai nessa. Às vezes está ali brincando com as bonequinhas ali, mas escutando a zoada lá. Aí eu disse, não, meu filho, vamos não. Por que está perguntando isso? Não, porque eu vi a senhora e o papai discutindo. Aí eu disse, não é assim. Então, os filhos esperam que nunca os pais se separem. Nunca. Então, vamos vigiar. Quinta coisa, os filhos esperam do pai amor e carinho. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, ele está dizendo assim, olha pai, não fique provocando a ira aos filhos não. O que é provocar ira? É o contrário do carinho e do amor. Só no chute, só no tapa, né? Só no e nunca dá um carinho. Nunca dá um abraço no filho. Nunca dá um cafuné no filho. Nunca dá um cheiro. Nunca diz um te amo. Meu filho, eu te amo. Eu todo dia, eu digo para minhas filhas que eu as amo. Todo dia. Quando eu vou sair, quando eu chego, na hora de dormir, todo dia eu digo, eu amo você. Todo dia eu digo, eu te amo, filha. Todo dia. Às vezes a gente tem que corrigir? Tem. Vamos lá. Provérbios capítulo 22. Versículo 15. Diz assim: a astutícia está ligada no coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Temos que corrigir. Se até Deus os corrige, a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Quanto nós, pais, que amamos nossos filhos, temos que corrigir sim. Provérbios capítulo 13, versículo de número 9. Tem que acelerar. Diz assim, capítulo 13, versículo 24.
O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Mas o que o ama, a seu tempo o castiga ou o corrige. Só carinho também não pode, né, irmão? Senão o menino cresce como Nutella, né? Que chama Nutella. Vai o menino crescer Nutella. Só no carinho. Não, tem que corrigir. A Bíblia diz assim, aquele que ama a seu tempo. O tempo, claro, né? O corrige. Tem que dar carinho, tem que dar amor, tem que abraçar, tem que cheirar. Tem que dizer assim, meu filho, mas só quando é criança, quando cresce. Não, quando cresce não. Eu vejo o meu sogro, né? O meu sogro com a minha esposa, com a minha cunhada, com o meu cunhado. Ele dá carinho até hoje. Às vezes era assim, com vergonha. Principalmente o meu cunhado, que já é um homem zarrão. Mas ele dá carinho. Bota no colo, abraça, chama de os apelidos carinhosos, né? Mas tem que ser, irmão. Se não for assim, o mundo está aí para ensinar, para educar. Se eu só... né? Aí a filha cresce, aí chega um garanhão lá, ó, para dar carinho. Aí primeiro que aparecer, ela vai. Não, meu pai, eu vou... Ou então acostuma, né? A ser tratada mal. Aí casa com um cara que só vai tratar mal e ela acha que aquilo ali está tudo normal. Não. Se você ensinar se você dá carinho aos teus filhos, escute isso aqui. Se você dá carinho para a tua filha, para o teu filho, ele não vai querer casar com ninguém que dê menos do que você deu. Pode escrever isso aí. Namorou com um camarada que não é carinhoso, não é romântico. Não, meu pai não era assim não. Minha mãe não era assim não. Então aprenda a ser carinhoso com teu filho. A ser carinhoso com a tua filha. Dê amor. Que quando ele for casar, ele vai querer alguém que seja assim. Alguém que também passe esse sentimento. Não é ruim falar isso, né, como pai. Não que seja ruim no lado negativo. Mas eu tenho duas filhas que não. O cara fica pensando, meu Deus, vai chegar alguém um dia para casar com a minha filha. Steve, Jesus vai voltar antes, né? Eita glória. Não, Jesus vai voltar logo, hein? Amém. Maranata. Então vamos lá. Tem que dar carinho. Amor e carinho. Correção. Saber dizer não para o filho. Não e pronto. Papai, deixa eu ir no mercado, não vou pedir nada. Tá bom, não vai pedir nada? Não vou não. Vou pedir. Chega lá, pai, me dá MM. MM. Não, você disse que não ia pedir nada. Então não é não. Pai, um sorvete, um picolé. Não. Papai, deixa eu ir para o cinema com os meus colegas. Quem são teus colegas? Fulano, ciclano. Mostra ele aí. Aí os caras, a calça bem aqui. Não. Não vai. Pronto, acabou. Se não, é não. Então, também saber dizer não é amar, é cuidar. Não compare os teus filhos com o filho de qualquer pessoa. Não compare. Olha aí, tu tá vendo? O filho da tua tia, o teu primo, é não sei o que, não sei o que. Não faça isso. Nunca. Não faça isso. Por quê? Porque vai trazer um mal para o teu filho. Vai trazer um desprezo na alma dele. Ele vai se sentir inferior. Ele vai se sentir mal. Ele vai sentir que você admira mais o filho do fulano do que ele. Isso não é cuidar. Isso é trazer uma raiz de amargura para o coração do teu filho. Era tanta coisa, mas eu anotei, eu resumi. Amar é conhecer o teu filho individualmente. Eu tenho duas filhas, mas são totalmente diferentes.
no jeito de falar, no jeito de pensar. Às vezes a menorzinha quer até imitar, mas não dá certo. Porque o sentimento, o caráter, a característica é totalmente diferente. E o pai e a mãe precisam conhecer a individualidade de cada um. Como elas estão assistindo, elas devem ouvir isso aqui. Mas a mais velha apanhou mais do que a mais nova. Teve mais P do que a mais nova. Mas por quê? Porque são características diferentes. A mais nova é só eu falar não, que ela já... A mais velha, mas por quê? Por que eu não... Por quê? Minha filha, por causa disso. Mas por quê, pai? Se eu não sei o quê. Não. São características diferentes. E eu preciso conhecer a característica de cada um. Eu não posso ficar comparando. Né? Normalmente, quando é o primeiro filho, a gente tem mais cuidado, né? Não pode pisar na areia, não. Não pode. Menina, joga isso. Caiu no chão. Né? Primeiro filho, visitante. Pega aí, passa o álcool aí na mão aí. Para pegar no menino, né? Aí segundo filho, pega aqui, pega o menino aí. Não é assim? Primeiro filho, menino, não pode pisar no chão. Segundo filho, vai brincar na areia, vai. É sempre assim. Mas cada um tem um sentimento diferente. Se você briga com um mais velho ou mais novo, ele vai absorver de um jeito. Você pode brigar do mesmo jeito, falar as mesmas palavras, no mesmo tom para o outro. Ele vai absorver diferente. Um vai ficar triste, mais emburrado mais tempo. Né? Eu tiro isso pelas minhas filhas. A mais novinha, ela ficava emburrada, mas era emburrada. Virava até a cara assim, meses, tinha nem um ano, meses de idade. Às vezes eu ficava assim, não pode. Aí eu ia pegar ela, depois ela dá a cara assim, não queria nem olhar para mim. Bora, Emanuele. Não, ela virava assim. Então cada um é individual. Amar é conhecer individualmente o teu filho. Sexta coisa, são só 8, irmãos, tá para acabar. Sexta coisa, abençoar os filhos e não amaldiçoar. Salmos de número 127. Salmos de número 127, verso 3 ao 5. Verso 3 apenas. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Os filhos que dão alegria. Quando você abre a boca para abençoar o teu filho, você está trazendo a bênção da mão de Deus e colocando na mão dele. Hoje pouco se vê, né? Às vezes eu vou deixar os meus filhos na escola, aí... Às vezes não, eu vou todo dia, né? Eu deixar as minhas filhas na escola, e aí quando eu, na porta da sala lá, eu abençoe ela, já abençoe. Aí os pais ficam olhando assim, aí eu vejo os pais indo embora, meio que aquela vergonha, né? Poxa, eu nem faço isso com meu filho. Pouco você vê isso. Pouco, por quê? Porque perdeu aquele pensamento de abençoar. Tem os pais que fazem, ô filho, benção, pai. Abençoe. Abençoe o quê? Abençoe. Deus te abençoe. E eu sempre falo isso aqui na igreja. Eu falo assim, Deus te abençoe, te dê saúde e sabedoria em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê saúde e sabedoria em nome de Jesus. É uma forma de eu abençoar os meus filhos. Vamos lá. Tiago capítulo 3. Tiago, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo... Cadê?
versículo 3, capítulo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Profira bênçãos. Bênção na vida do teu filho. Esse menino é uma peste. Não serve para nada. Morre de preguiça. Não é assim, muitas das vezes? Ei, menino, só dá trabalho. Ainda vem os enviados do Satanás e diz assim: eita, quando esse menino crescer, vai te dar um trabalho. Eu repreendo na cara. Não sei se fica com raiva ou não, eu repreendo, irmão. Às vezes, para me ser educado, eu faço assim: está repreendido em nome de Jesus. Eu faço isso. Para ser educado, né? Está repreendido em nome de Jesus. Mas tem que repreender. Não deixe vir palavra de maldição sobre a vida do teu filho. Não deixe, não de forma nenhuma. Pode ser quem for. Né? Às vezes até a nossa mãe, nosso pai, que são os avós, né? Tios. Você, ei, mas fulano é danada. Está repreendido em nome de Jesus. Danada, sabe o que é, né, irmão? Entregue a Satanás. Né? Danado. Então, temos que ter esse cuidado de abençoar os nossos filhos. Dizer assim: meu filho, Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te guarde. Deus te dê vitória. Eita glória. 7, os filhos esperam que os pais os motivem. Motivação. Colossenses capítulo 3. Achei tão lindo, irmão, esse versículo aqui que deu certinho. Ó. Capítulo 3, versículo 21. Vós, pais, não irritei os vossos filhos para que não percam o ânimo. Olha só que lindo. Vós, pais, não irritei os vossos filhos para que não percam o ânimo. Irritar o filho. Só falar assim, tudo que tu faz não dá certo. Tudo que tu faz não presta. Aí o menino vai crescer com aquela mentalidade. Tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu faço não presta. Aí o menino cresce, não consegue estudar para um vestibular, porque tudo que ele faz não dá certo. Tudo que ele faz não presta. Aí o menino não consegue um vestibular, não consegue uma faculdade, não consegue um emprego digno, porque ele pensa que tudo que ele faz não dá certo. Tudo que ele faz não presta. Paulo está dizendo assim: não provoque a ira aos filhos, para que eles não fiquem desmotivados, para que eles não percam o ânimo. Você tem que animar o teu filho. Não, meu filho, o que é que tu quer ser, meu filho? Eu quero ser médico. Pois você vai ser um médico. Não, meu filho, eu quero ser pai, eu quero ser um pastor, quero ser uma pastora, eu quero ser uma juíza. Então você vai ser, meu filho. Você vai ser. Em nome de Jesus, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção na casa do Senhor. Você vai ser uma bênção para o teu esposo. Você vai ser uma bênção para a tua esposa. Você vai ser uma bênção para os teus filhos. Você vai ser uma bênção para a sociedade. Você vai ser uma bênção para todo mundo. Profira isso para os teus filhos. Você vai conseguir sim, minha filha. Ser isso que você quer. Então, os filhos esperam que os pais os motivem. 8º e último. Os filhos esperam que os pais ensinem as coisas da vida e é o caminho do Senhor. Provérbios capítulo de número 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. No caminho. Meu filho, o caminho é aqui, ó. Você deve ir por aqui, que isso aqui não presta, isso aqui dá errado, então você vai por aqui, ó. O papai já passou por esse caminho. O papai já passou e já vivenciou essa fase aí. Então, vá por aqui, meu filho. O caminho é esse aqui. Certo? Deuteronômio capítulo 6. Para a gente encerrar aqui. Capítulo 6.
versículo 6. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Olha o que Deus mostra para o povo. Diz assim, estas palavras, estas ordenanças, esta lei do Senhor, você intimarás a teu filho, e dela falarás assentado em casa e andando pelo caminho. O que falta hoje, irmão? Em muitos lares, o ensino da palavra, principalmente aos filhos. Mostrar aos filhos o caminho, mostrar para eles o que eles devem fazer diante dos problemas da sociedade. Você vai para uma escola, como nós iniciamos um projeto ontem em uma escola aqui, amanhã em outra escola, lá onde eu trabalho também. Você vê os filhos, as crianças, adolescentes, tudo alheio às coisas de Deus. E aí você vai olhando mais perto ainda e você vê os filhos que não têm uma orientação paterna e nem materna. Não mostram o que deve fazer em meio às situações da vida. Eu fico olhando assim, eu não acredito que um filho sai de casa para ir à escola daquele jeito. Eu penso na minha cabeça, inocente, que ele sai de casa, passa pela cabine, igual o Superman, né? Passa pela cabine, entra ali com a roupa e sai com outra. Eu penso isso. Porque não é possível que um pai vê o filho saindo de casa de chinelo, né, com a calça bem aqui e a cueca bem aqui, né, com as 10 pulseiras desse lado, 10 do outro, né, 50 brincos em cada orelha. Aí quando tem um pince aqui, outro aqui, né, e vai para a escola, com um caderno na mão assim. Caderno. Aí chega lá na escola, na sala, e vai o caderno lá, o professor vai falando e ele nem... O que será isso, irmão? Falta de instrução, falta de ensino. As pessoas precisam ensinar os filhos, principalmente a lei do Senhor, que é isso que nos leva para o céu. O que os filhos esperam dos pais? Que sejam exemplos, que sejam orgulhos, que se aproxime deles, que nunca se separem, que tragam amor e carinho, que os abençoe, que os motive e que ensinem o caminho do Senhor e as situações da vida. Eu ia falar mais aqui, mas acabou o horário. Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que você seja uma bênção para a vida dos teus filhos, que você seja uma bênção na tua casa, que você seja uma bênção para a tua esposa, que você seja uma bênção em todos os sentidos da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.